Bem, esse vídeo aqui vai ser mais um vídeo naquele formato reflexivo, em que eu vou propor aqui para vocês uma reflexão sobre a ideia, na verdade, sobre a questão de será que terapeutas extrovertidos podem oferecer um bom serviço psicoterapêutico para indivíduos com fobia social, com transtorno de ansiedade social? Essa é uma reflexão que me parece bastante interessante e bastante pertinente, principalmente se você é cliente de psicoterapia, né? Ou se você está pretendendo buscar um serviço de psicoterapia. Claro, se você está dentro desse espectro de timidez e ansiedade social. Tá? Então, eu acho que essa reflexão aqui ela vai ser útil para você que se enquadra nesse perfil. Tá? Eu queria começar dizendo, fazendo aqui uma certa analogia, que é o seguinte. Um médico cardiologista, ele precisa ter um problema no coração ou ter passado por um problema no coração para atender bem um paciente com essa questão? Né? Um oftalmologista, ele precisa ter tido ou ter algum problema de visão para atender bem o seu paciente dentro dessa especialidade? Né? Um dentista precisa ter tido um problema dentário grave, digamos assim, um canal, para conseguir realizar bem um procedimento de canal no seu paciente? Então, e agora eu quero especificar um pouquinho mais para o nosso campo. Porque o campo médico, né, ou outros campos do conhecimento, eles tendem a ser mais objetivos. Então, provavelmente, essas questões que eu levantei aqui em relação aos médicos, provavelmente a resposta de vocês seria sim. Ou seja, o cardiologista ele não precisa ter tido ou passado por um problema de coração para fazer um bom trabalho com seus pacientes. Da mesma forma, o oftalmo, da mesma forma, um dermatologista, um dentista e assim por diante. As áreas da saúde, de uma forma geral. No entanto, pessoal, quando a gente está falando de psicologia, né, a gente está falando predominantemente de subjetividade. Tá? É um campo, a psicologia é o campo da subjetividade por excelência. A gente lida no nosso dia a dia de trabalho o tempo todo com subjetividades, ou, mais exatamente, processos subjetivos, ou processos de subjetivação. Como, inclusive, eu já fiz um vídeo a respeito disso aqui no canal. Tá? De modo que, será que um terapeuta que nunca vivenciou, vamos colocar aí, né, uma depressão, um transtorno depressivo maior, será que ele teria condições de lidar bem com esse problema clinicamente, com o seu cliente? Será que um terapeuta que nunca vivenciou uma experiência de transtorno bipolar, ele poderia atender bem clientes com esse diagnóstico? Reparem que aqui eu encontro um certo problema.
o que é diferente do campo médico. Tá? Por quê? Porque os problemas médicos, eles são problemas de uma natureza mais objetiva. Enquanto que na psicologia, quando a gente fala em qualquer transtorno mental, né, qualquer psicopatologia, a gente está falando de um campo que é exclusivamente subjetivo. Pacientes que experimentam transtorno bipolar, transtorno do pânico, transtorno depressivo maior, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social, tudo isso, gente, são experiências subjetivas. Então fica muito mais difícil a gente responder a essa questão. Não é simplesmente um sim ou não, não é preto no branco. A gente teria que analisar, obviamente, que, assim, é um clichê da psicologia, mas é uma verdade, eu diria, inquestionável. A gente teria que analisar caso a caso, tá certo? E aí eu volto à questão para a ansiedade social. Será que um terapeuta muito extrovertido, que nunca experimentou níveis importantes de timidez, de inibição social, ou mesmo um possível transtorno de ansiedade social, será que ele conseguiria atender bem, prestar um serviço de qualidade para um indivíduo que tem esse tipo de condição? Por que eu estou trazendo essa reflexão aqui? Por que eu acho que ela pode ser útil para você? Quando a gente fala em psicoterapia, né, a gente nunca pode deixar de falar de empatia, né, que é a capacidade do terapeuta de conseguir se aproximar da experiência do cliente, ver o mundo através dos olhos do cliente, tentar sentir, tentar abraçar a perspectiva do cliente. Tá certo? Nesse sentido, se o terapeuta ele é muito extrovertido, eu penso que seria mais complicado, mais difícil ele empatizar com um cliente muito tímido ou com fobia social. Por quê? Simplesmente porque ele nunca vivenciou essa experiência de ficar nervoso em público, de apresentar algum trabalho na faculdade e ter uma crise de ansiedade. Ele nunca passou por uma experiência de ter dificuldade em iniciar e manter conversa, ser apresentado a alguém novo, lidar com figuras de autoridade e toda aquela gama de situações sociais que os fóbicos sociais sofrem tanto. Então, nesse sentido, sim, nesse aspecto em particular da empatia, seria muito mais difícil do que um terapeuta que fosse mais introvertido ou que fosse tímido, ou mesmo que um terapeuta que, digamos assim, já tenha vivenciado um transtorno de ansiedade social ou tenha alguns traços de ansiedade social na sua personalidade. Esse terapeuta certamente teria muito mais facilidade em empatizar com um cliente com fobia social. Pela mesma razão, simplesmente porque ele já vivenciou experiências semelhantes. Agora, gente, não significa, obviamente, como eu falei, a psicologia não existe preto no branco. Isso não significa que um terapeuta extrovertido não vai conseguir ajudar um cliente com fobia social. Teria que se analisar, como eu disse, caso a caso. Quais são as qualificações desse terapeuta, quais são as habilidades terapêuticas que ele possui,
quais são as características do cliente que ele está atendendo e quais são as características da própria relação terapêutica. Então, são N fatores que precisariam ser analisados. Tá? Mas eu tenho uma hipótese de que um terapeuta que seja mais introvertido, seja mais tímido ou tenha traços de fobia social, ele conseguiria auxiliar o cliente de uma maneira mais efetiva. Claro, como eu reforçando aqui, isso no campo das hipóteses. Tá certo? É uma coisa que precisaria ser testada. Né? Então, a reflexão que eu queria colocar para vocês é essa. Né? E eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acham dessa questão. E principalmente, pessoal, se vocês puderem deixar aqui no comentário, vocês que fazem terapia ou vocês que já fizeram psicoterapia, se vocês perceberam alguma coisa nesse sentido. Ou seja, se o terapeuta de vocês era mais extrovertido ou mais introvertido, se vocês notaram algum comportamento de timidez em relação a eles, se eles conseguiram compreender bem a experiência de vocês, as dificuldades de vocês em relação à fobia social. Né? Então, assim, eu, se fosse dar uma sugestão, eu iria sugerir que quem estiver pensando em buscar terapia para a ansiedade social procurasse também, não só isso, claro, mas também se atentar para esse aspecto da personalidade do terapeuta. Né? Se ele é mais introvertido, se ele é mais extrovertido, se ele é mais tímido, menos tímido, e tentar buscar um terapeuta com uma personalidade que fosse mais introvertida. Né? Então é isso, gente. Se você quiser fazer um acompanhamento individual comigo, um acompanhamento terapêutico individual comigo, é só você entrar em contato comigo aqui nesses contatos aqui que eu deixo na descrição do vídeo. A gente tem o nosso curso também voltado mais para profissionais e estudantes da área da saúde, né? Mas serve também para o público geral, que é o nosso curso Transtorno de Ansiedade Social, Aspectos Diagnósticos e Diretrizes de Tratamento, que é um curso completo sobre o transtorno de ansiedade social, e o link dele também está aqui embaixo na descrição. Então é isso, gente. Se vocês puderem me dar um feedback aí da experiência de vocês, escrevam para mim aqui nos comentários. É isso. Um abraço e até o próximo vídeo.